volta aqui com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje. E nessa segunda parte, na nossa segunda parte da aula, nós vimos a montagem completa ali da placa e a gente conseguiu conectar ela direto ao gabinete. E chegou o momento da gente decidir se iríamos utilizar uma placa de vídeo ou simplesmente utilizar a onboard, a placa de vídeo mesmo, que já vem direto na nossa placa-mãe. Mas este é o momento da gente fazer o teste inicial. O computador vai iniciar, ele vai funcionar, mas ele ainda não tem um HD. A gente ainda vai instalar o disco rígido e ainda pensar no sistema operacional, pensar em algo a mais. Mas nesse momento é o momento da gente verificar a instalação, o inicial, ver se essa instalação, se a placa-mãe está funcionando, ver se as memórias RAM não vão dar problema, se o processador foi inserido de forma tranquila, se tudo foi feito de forma tranquila, vai iniciar o nosso computador tranquilamente. Vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos ver o que vai acontecer agora nesse próximo passo do teste inicial da nossa máquina. Então a gente decidiu ali se vai utilizar a onboard ou se a gente vai utilizar a nossa placa de vídeo. Se caso você vai utilizar uma placa de vídeo e ela é um pouquinho mais antiga, ainda utiliza a AGP, uns slots AGP um pouquinho mais antigos, então a gente tem que lembrar o seguinte, tanto lá na AGP ou na PCI Express, ela tem a sua trava, gente. A trava de encaixe. Quando você encaixar ali a tua placa de vídeo, aquela trava ali, ela fecha, ela segura a placa de vídeo. Isso serve para caso o seu computador sofreu algum baque, tá ali na sua casa, aí o gato lá da casa subiu em cima do gabinete, o cachorro deu uma topada ali no seu gabinete, para que essa placa não saia, não desencaixe. Então é um modo ali, uma trava para segurar. Vamos lembrar dessa trava, principalmente quando vocês forem retirar essa placa. Chegou o momento de fazer uma limpeza, cuidado, não tá tentando puxar a placa e tá presa, porque vocês têm que ir ali por baixo, uma chavezinha e puxar a chave, puxar essa nossa trava para baixo para soltar essa nossa placa de vídeo. Se a placa de vídeo está instalada, está conectada aí, ó, nessa imagem aí, dentro do gabinete, está encaixada a placa-mãe, colocamos uma placa de vídeo também, adicionamos a placa de vídeo, a trava subiu, prendeu a placa de vídeo, está presa, está travada, então está perfeito aí, está no ponto já para a gente começar a fazer o teste. Vejam aí, percebam que a nossa trava do slot AGP está fechadinho, ele é fechado, quando você empurra, ele fecha automaticamente. Para abrir, que você necessita puxar essa alavanca para baixo. Você tem que ir ali com o dedo, com a chavezinha, pressionar ela para baixo. Vai ser feito um cliquezinho, vai ser feito um barulhinho, um clique, e aí soltou, e aí você pode retirar essa placa. Aparafusar a placa de vídeo. Não vamos esquecer isso. Apesar de ter aquela trava, a gente tem que perceber que na parte superior de qualquer placa de vídeo, de rede, qualquer placa que você colocar, tanto na AGP ou em alguma das PCIs, elas têm que ser fixadas ali, ó. Vejam que nós temos ali um ponto para afixar aquela devida placa que você está colocando naquele slot. Vamos lembrar que essas aberturas aí foram todas retiradas, mas é como eu falei para vocês, vocês não precisavam retirar todas não, não é obrigatório. Você só retira esses slots, essas plaquinhas de proteção, se vocês forem utilizá-la. Tá? Aí, coloquei a minha placa de vídeo, fui ali, trava, subiu, chegou o momento de aparafusar. Quando você aparafusou, conectou, deixa eu voltar aqui uma, aparafusou, conectou, toda a placa está no ponto aí, liguei na energia elétrica agora, lembrando que a chave lá do 110, 220, fiz essa conexão, liguei, fui lá no botãozinho inicial, está no monitor, gente, está ali conectado no monitor. Ah, recordar o seguinte, vai utilizar a placa de vídeo, o cabo do monitor tem que ligar na placa de vídeo. Não quero utilizar uma placa de vídeo, vou utilizar a onboard, vai na onboard. É obrigatório, o meu computador que eu estou montando, ele tem placa de vídeo. Esse momento é só um momento de teste. Eu preciso colocar a placa de vídeo? Não precisa.
Vocês nem precisavam ter utilizado a placa de vídeo aqui. É porque nesse caso, nesse exemplo, eu estou querendo já fazer o teste em cima da placa de vídeo, ver se ela também está funcionando. Quando eu inicio o computador, vai me aparecer uma tela como essa. É sempre essa tela que está tá mostrada nessa imagem? Não. Não quer dizer que vai ser essa. Essa daqui, neste caso aqui, foi daquela placa que a gente viu. Mas dependendo da placa, vai mostrar imagens diferentes, vai mostrar resultados diferentes. Ao aparecer a primeira tela do computador ligado, como nesse exemplo acima, é motivo de grande alívio, pois significa que provavelmente tudo está correto até o momento. O que aparece na tela nesse momento varia um pouco, dependendo da placa da CPU utilizada. É normal que nesse ponto exista uma mensagem de erro, já que o computador ainda não está pronto. Vamos dar uma olhada aqui, o que apareceu nessa tela aqui, só para a gente entender, se caso fosse essa tela nossa bem aqui. Ele está mostrando que o computador que está sendo montado ali, ele tem um AMD. É o processador que está sendo colocado ali, é um AMD. Ele já reconheceu isso. Ele reconheceu também que foi conectado disquete, então é um computador um pouquinho antigo, ele tem até disquete, tá ali, leitor de disquete. Ele começou a procurar os discos rígidos, vocês estão vendo aí, disquete, drive A foi encontrado, disquete, drive B não tem nada. Depois ele procurou pre-master disk, ou seja, o disco rígido primário, nenhum. O disco escravo primário, nenhum. Secundário e secundário escravo, nenhum. Ele não achou nenhum disco, porque a gente não colocou nenhum disco até agora. Aí ele também mostra as informações de vídeo. Ele diz que foi conectado através da VGA na porta display. Tá aí a conexão. Aí o que mais ele está procurando ali? O que mais ele encontrou? Ele está procurando ali as portas, os conectores PCI. Ele está listando o que ele viu dentro da PCI. E aí ele encontrou ali que tem um controlador IDE, um Serial Bus Controller, um Multimedia Device, um Display Controller, ou seja, são os vários tipos de conectores que ele encontra dentro de si mesmo, dentro da placa. Isso aí faz parte da placa. Ele, quando faz essa contagem aí, ele está dizendo que as portas PCI dele funcionam. Ele só está se encontrando. E aí, por último, ele está ali, verificando DMI Pool Data. E aí mostra Disk Boot Failure. O que seria esse verificando Pool Data? Ou seja, é a pool, ou seja, a piscina de dados dele. Ele está procurando o slot de dados, a conexão com os dados. Ele está procurando o sistema operacional. Ele percebeu que, apesar de tudo ali, é possível, apesar de tudo que ele viu ali até o momento, é possível ele se conectar. Mas ele está procurando onde é que está meu sistema operacional. E aí, lá no início, a gente já viu que não tinha nenhum disco conectado. Tá ali, pre-master disk, none, nenhum. Então, ele dá um erro, disk boot failure. Ou seja, falhou o iniciar do nosso computador pelo boot, pelo disco. Não tem. E aí ele pede, insira um sistema, um disco de sistema e pressione Enter. Ele precisa do sistema operacional. Então, o que ele apresentou como erro? Não encontrou o disco rígido e nem o sistema operacional e nenhuma outra mídia. Por quê? Porque se eu colocasse nele algo como um DVD do Windows, ele poderia iniciar por ali. A gente consegue iniciar um sistema operacional, por exemplo, o Windows, o Ubuntu, o Linux, só pelo o drive de DVD. A gente consegue. Nós conseguimos iniciar um sistema operacional só pelo pendrive. Então, se eu tivesse colocado um pendrive bootável, já com um sistema operacional conectado num USB, ele teria iniciado aí. Mas ele não encontrou nada. Mas isso, até esse momento, que bom, porque ele mostrou que ele encontrou, funcionou a BIOS, funcionou a busca da placa-mãe na BIOS, ele conseguiu encontrar os mínimos drives que estavam ali, ele conseguiu encontrar o nosso processador, ele conseguiu encontrar o básico da nossa máquina. Poderia ter aparecido até alguns erros a mais aí, poderia ter encontrado algum erro a mais aí, mas ele mesmo assim, ele conseguiu iniciar de boa. Então, funcionou aí o teste inicial. Mas não conseguiu iniciar o sistema operacional, porque não tem um HD, está faltando um HD, falta a gente colocar um HD aí com o sistema operacional.
Se nesse momento aqui, deixa eu voltar aqui. Nesse momento, você clicou no ligar a máquina, ela estava conectada à energia e simplesmente não aconteceu nada. Se por acaso a sua máquina deu 2 pitos, enfim, 2 piados e ela não apareceu nada em tela, ela não conseguiu se ligar, tem algum problema aí. Você errou em algum momento na nossa montagem de máquina ou tem alguma peça queimada. Tomara que eu tenha errado na montagem, se apareceu isso, do que uma peça queimada, porque aí o problema é maior. Vamos ver algumas possíveis soluções, alguns problemas e algumas possíveis soluções. Se quando você ligou o computador não apareceu uma tela como a do slide anterior, ou nenhum outro tipo de informação na tela, então algo está errado. O problema pode ser simples, como uma conexão frouxa, você pode ter não colocado o cabo de energia da forma correta, você pode ter esquecido de conectar o cabo de energia à tomada, pode ter esquecido de conectar o cabo VGA do nosso vídeo no computador, ou pode ser algo mais grave, como no caso um processador danificado. E aí, nesse é o ponto que a gente desliga, tenha calma, desliga e vamos rechecar tudo o que aconteceu ali. Primeiro, chave 110/220 volts na posição correta, e se a fonte está ligada corretamente à sua placa, dá uma olhada. Deu sinal de vida pelo menos na fonte. Se a gente tiver errado isso aqui, por muitas vezes já nem apareceria a tela porque a gente ia escutar só um estouro. Você colocou 110, ligou no 220, sua fonte estoura na hora ali. Você vai só escutar o estouro. Vai levar o susto. Então, cuidado aí, foi um dos primeiros pontos que a gente colocou. Vamos dizer que isso aí estava correto. Você colocou certinho, 220, ela estava marcada como 220, você conectou na energia 220, está certinho, está na posição correta. Ali, está ligada corretamente na placa, na sua placa-mãe. Está tudo certinho. E não funcionou mesmo assim, então a gente passa para o próximo item. Verifique se o conector Power Switch está ligado corretamente. O Power Switch é o que faz a energia iniciar a nossa placa-mãe e faz o iniciar da BIOS. Então ele é o botão liga e desliga. Verifique as demais conexões do painel frontal do gabinete. Aquelas conexões. Tá, gente, eu vou afirmar isso para vocês. Sempre não, é demais. A maioria das vezes, quando acontece um erro nesse ponto bem aí, quando não ligou a tela, quando apareceu algo desse tipo, pode ter certeza, tá? Na grande maioria, é o erro do ponto 2 aí. É aquelas conexões do gabinete que a gente fez alguma coisa errada. Coloquei num ponto errado, coloquei o botão liga e desliga no reset, então a gente vacilou bem ali. Toma cuidado com esse ponto bem aí, que é ele que não vai deixar ligar o seu computador. E aí a gente tem que verificar todas as conexões ali do gabinete frontal. Se estão tudo conectada, olha o manual, se você conectou tudo certinho. Está tudo conectado certinho? Do jeito que está no manual? Pelo menos, digamos que você tenha errado os outros botões todos. Se você não conectou nada da frente do seu gabinete, mas você pelo menos descobriu quem é o Power Switch e conectou ele na tua placa, pelo menos ligar teu computador tu vai. Tu não vai ter aquelas luzes que mostram o reset, você não vai ter aquele luz que fica piscando mostrando que o HD está funcionando, você não vai ter aquele piadozinho da placa, você não vai ter essas coisas. Mas ligar a máquina, se você conectou o Power Switch, pelo menos isso ele vai fazer. E aí, se está conectado, então vamos para o próximo possível erro. Verifique se o cooler do processador está ligado. Gente, é uma possível falha. Você lá naquele momento, você conectou o cooler, você passou a pasta, fez tudo bonitinho, mas aquele cabo do cooler do processador, você não conectou a placa-mãe. E aí, só por causa disso, o cooler não está funcionando, o processador esquenta, quando você manda ligar, o processador deveria esquentar e queimar, mas aí como proteção, ele já diz logo, opa, não vou ligar não, meu amigo, você está querendo me queimar. Então, olhe se existe a ligação lá no CPU fan. De todos os ventiladores dentro de um computador, o único que esse tem que estar ligado sempre, tem que estar funcionando,
é o que está em cima do processador. Os outros, o de trás, aquele da lateral, o da frente do nosso gabinete, eu não liguei direito e eu deixei ele desligado. Esses aí eu posso até aceitar o computador ligar. Agora o do CPU fan, esse em cima do processador, não pode faltar. Esse tem que estar ligado, tem que estar conectado. Digamos que você conectou, está funcionando. Você conectou direitinho lá na placa. Então vamos para o próximo nível. O próximo nível seria: verifique se o jumper da bateria está habilitado. Olha lá o jumperzinho da bateria. Ele tem que estar na posição 2 e 3. Se ele estiver na posição 1 e 2, ou se alguém simplesmente retirou ele e não colocou, você tem que fechar, você tem que isolar 2 e 3. Olhe que isso vai estar no manual. E é só olhar lá no jumper da bateria que vai estar mostrando o JB. Está lá os 3 setinhas, ele vai ter que estar isolado o 2, posição 2 e 3, posição normal. Mas isso já vem de fábrica, isso já vem colocado de fábrica, só se alguém foi lá e retirou mesmo. Se por acaso você vacilou e você retirou, ou alguém já entregou essa placa sem isso aí. Só se foi assim. Mas se está conectado, então vamos para o próximo passo. Verifique se a placa de vídeo está bem conectada. Isso se você está querendo utilizar a placa de vídeo. Nesse momento eu até diria o seguinte: deu esse erro, não apareceu nada, retira a placa de vídeo, vamos testar pela onboard. Nem utiliza a placa de vídeo nesse momento. Continuou o erro, placa de vídeo conectou, você tirou a placa de vídeo, foi lá na onboard, mesmo assim continuou não aparecendo, vamos para o próximo possível falha. 6. Verifique se o módulo de memória está bem conectado. Memória RAM, eu não falei o encaixezinho dela? Vai lá, encaixa direitinho. Você está utilizando 2 memórias RAM? Tira uma, deixa só uma. É o inicial, deixa as 2 ali. Mas eu afirmo para vocês que mesmo que você retirar as 2 memórias RAM do seu computador, não tem nenhuma memória RAM do seu computador, era para aparecer alguma coisa naquela tela. Então eu acho difícil ser o erro número 6. Erro número 7. Confira a instalação do processador e do cooler. Novamente, o cooler está funcionando? Está funcionando. Está bem encaixado ali? Está bem encaixado. Então, qual seria possível? Eu posso adicionar um BNI, aquele conector 12 volts lá da tua placa, da tua fonte com a tua placa. Aquele conector 12 volts, às vezes você esqueceu aquilo dali. Se você esqueceu aquilo dali, ele realmente não consegue ligar. Então, vai ser um desses itens aí que vai estar com essa falha, com essa possível falha. Se tudo ocorreu bem, o computador apresentará a mensagem na tela. Como o computador ainda não está pronto, pode ser apresentado alguns erros, como, antes da gente seguir para esses erros aqui, lembrando o seguinte: se tudo aquilo a gente passou, a gente conferiu item a item e continuou o computador não ligando, pode ser que o problema seja a placa-mãe que está queimada. É absurdo, é uma placa nova, mas pode ser isso aí, pode ser esse indício quanto a isso. Se você testou tudo e continua parado, pode ser esse item bem aí. Aí seria ideal testar uma outra fonte nessa placa, fazer esses outros testes. Então, se tudo ocorreu bem, pode aparecer esses erros bem aqui na sua tela. FDD Controller Failure. Indica que o drive de disquete não funciona. Isso aqui é bem provável que você nem vai achar mais na placa de jeito nenhum. HDD Controller Failure. Indica que o disco rígido não funciona, já que ainda não está instalado. A gente não colocou o disco rígido, então poderia ter aparecido também esse erro bem aí. Esse erro é terrível quando você tem um HD instalado na sua placa e aparece esse nomezinho aí no inicial do seu computador. Aí sim eu ficaria com medo, porque estaria dizendo que o meu HD estava corrompido, está defeituoso. CMOS Checksum Error Defaults Loaded. Essa mensagem aparece quando o setup do computador está desconfigurado, o que pode ser comum quando a placa é ligada pela primeira vez. Então, tudo ficará bem depois de configurado o CMOS ou até mesmo reiniciar o computador a segunda vez. Mas todos esses erros, se ocorreu bem, apareceu alguma mensagem. Tá? Se apareceu alguma mensagem no nosso iniciar. Desligue para continuar. Então, a gente funcionou? Funcionou. Apareceu a mensagem de erro, tudo mais? Ou apareceu alguma coisa na tela? Apareceu. Beleza, então quer dizer que o que a gente montou aqui está funcionando. Segue a vida. Se não funcionou,
A gente tem que descobrir o que foi o erro. A gente viu ali os 7 erros. 8 com o do nosso conector 12 volts. Mas se mesmo assim não funcionou, aí a gente tem que partir para verificar parte a parte, peça a peça do nosso computador, que pode ter alguma que veio queimada. Pode ter acontecido isso. Mas vamos dizer que tudo funcionou, vamos seguir adiante. Agora que o computador já deu sinal de vida, desligue-o para prosseguir a montagem. Faça o seguinte: desconecte o computador e o monitor da rede elétrica, desconecte o monitor da placa de vídeo, retire a placa de vídeo, caso esteja utilizando, se não for a onboard, a gente só desconecta da onboard, e desconecte o teclado. Estamos recomendando a retirada da placa de vídeo e do teclado para que não atrapalhem no restante da montagem. Só por esse quesito, para não atrapalhar. Aí a gente pode seguir daí. Mas, primordial, retira da rede elétrica. A gente acabou de mexer com eletricidade. Sempre que você mexer com eletricidade, você tem que ter o máximo cuidado, gente. É risco aí contra a sua vida, gente. Então, cuidado com isso. Instalando o disco rígido. O disco rígido é introduzido pela parte interna do gabinete. Devemos usar 2 parafusos de cada lado para sua fixação. Então, a gente percebe que na parte frontal do nosso computador tem os slots ali que vai depender do gabinete, do tamanho do gabinete, para a quantidade de slots livres ali para você colocar HDs. Eles poderão ter vários, ainda mais hoje em dia que a gente não utiliza mais leitores de DVD, de CDs, leitores de disquete, então a gente tem um espaço muito grande ali na frente para colocar uma grande quantidade de HDs. Normalmente a gente utiliza no máximo 2, né? A gente utiliza só isso, um para o nosso sistema operacional e um outro para documentos. No máximo é isso. E aí na instalação você encaixa esse nosso HD ali na parte frontal e prende os parafusos. Não é necessário prender dos dois lados, do lado o fundo, digamos, a parte funda e a parte da frente. Só você colocando esses 2 parafusos aqui já está de bom tamanho, ele já fica fixado ali, tranquilo. Esses parafusos, a gente tem que entender que os parafusos para fixar esses HDs, normalmente eles são diferentes, gente. Cuidado, viu? São diferentes. Tá circulado aí o 2, tá vendo esse parafuso 2? Vocês estão vendo que o modo como ele é diferente, a trilhazinha do parafuso 1 para o parafuso 2 é diferente, porque o parafuso de HDs, normalmente ele não é o mesmo para fechar o gabinete. Então, cuidado com isso, tá? Para vocês não errarem. E se vocês errarem, vocês podem acabar estragando a rosca do chanfrado, a rosca do nosso HD. Carcaça de HD refrigerada. Alguns gabinetes possuem alças para que o disco rígido seja montado como mostra essa figura ao lado, de cabeça para baixo. Desta forma, a carcaça quente do disco será refrigerada graças ao fluxo de ar proveniente do cooler. Então, se a gente for entender, essa parte verdinha do nosso HD é a parte onde tem a placa, onde passa o circuito. E a parte de baixo, isso num disco rígido, disco duro, disco antigo, não SSD. E a parte de baixo é onde gera esse calor. Se a gente coloca ela para baixo, onde fica próximo ao cooler de entrada de ar da frente, o frontal, então ele vai esfriar mais. Então é uma boa estratégia a gente utilizar. Se você está utilizando um HD do tipo disco duro, do antigo, utilize ele desse modo, de modo de cabeça para baixo, ou pelo menos passando ali próximo ao ventilador frontal, ao cooler frontal da sua máquina. A gente sempre faz isso. O disco rígido pode operar perfeitamente nesta posição, que ele é projetado para isso. Pode ficar em outras posições, exceto aquelas que são inclinadas. Então, o disco, porque ele tem um disco dentro. Vocês lembram da aula que eu falei um pouco sobre o disco rígido? Expliquei um pouco sobre o SSD. A gente lembra que dentro dele tem um disco mesmo, como se fosse aquela vitrola, um trocador de disco antigo. Ele tem um disco ali de metal ali dentro. E esse disco interno nele, para que aconteça a gravação, ele gira em altas velocidades, até próximo ali de 7.200 rotações por minuto,
e acontece a gravação magnética nele. Só que ele precisa, para fazer essa rotação, ele precisa estar de uma forma parada ali, ele não pode estar inclinado. Então ele tem que estar na horizontal ou na vertical. Ele pode trabalhar dos dois modos aí. E o SSD? O SSD não tem disco. O SSD ele não tem algo para girar, não tem partes mecânicas, é tudo eletrônicas, como se fosse um pendrive. Então independe, você pode colocar ele de qualquer jeito, de qualquer lado. Ele esquenta muito menos do que o disco rígido antigo, mas ele esquenta um pouco também e ele merece estar próximo ali ao ventilador para que ele possa trabalhar melhor. Cabos desorganizados. Não deixe os cabos desorganizados. Assim, desse modo aí, isso provocará aquecimento no computador, pois os cabos vão dificultar a passagem de ar. Então a gente tem que organizar. Lembra que eu falei sobre as fitas? Eu falei lá no começo da cinta, de você amarrar esses cabos. Então você organiza esses cabos aí internamente, justamente para que a passagem do ar interna, a passagem interna ali, ela seja de uma melhor forma. Assim deve ficar o interior do gabinete, ele mais organizado. Todos os cabos devem ser recolhidos e presos, evitando que atrapalhem o fluxo interno de ar. Dessa forma, teremos uma melhor refrigeração. Então, mantenha uma organização. Não é só para ficar bonitinho, não, gente. Isso aqui é para que o fluxo de ar que está dentro do gabinete, ele consiga, o ar quente consiga sair com maior tranquilidade, ele possa passar ali. E até por esse motivo que dá muita poeira, aparece muita poeira mesmo dentro do gabinete e ele tem que ser limpo de tempos em tempos. Conecte agora a placa de vídeo. Agora que as unidades de discos estão instaladas, podemos fazer mais um teste ligando o computador. A instalação da placa de vídeo agora será definitiva. Conecte a placa e a parafuse no gabinete. Lembre-se do uso correto da trava, se for AGP ou PCI Express, como já foi mostrado aqui. Aí, ao ligar o nosso computador agora, ao testar, vamos ver as mensagens que aparecem aí. Ao ligarmos o computador novamente, a tela apresentada será muito parecida com a do nosso primeiro teste. Eventualmente, poderão agora aparecer algumas diferenças, por exemplo, a presença do disco rígido, unidades de CD ou DVD, se a gente inseriu, que poderão ter sido detectadas. Bora ver o que acontece aqui. Ele detectou o nosso processador, tá ali. Ele detectou o uso dos disquetes que já estava, mas agora ele percebeu ali no Pre-Master Disk um ST3801A. Isso é o que? É um HD que foi inserido nele. E ali no Disk Master secundário tem um CD-ROM e no disco Slave tem um DVD-ROM. Então a gente colocou também um leitor de CD e um leitor de DVD nessa máquina. Ela está com um HD e um leitor de CD e um leitor de DVD. O que mais acontece aqui? Ele continua a ler as PCIs, de forma que a gente já viu. Após fazer essa leitura, ele vai iniciar o disco rígido. Só que perceba que a mensagem agora que aparece é Disk Boot Failure, ou seja, o boot pelo disco falhou. E ele pede para você inserir um disco ou pressionar Enter. Ou seja, peraí, tem um HD, mas ele não conseguiu iniciar. Por quê? Porque nesse HD não tem um sistema operacional instalado. Está faltando instalar o sistema operacional aí. Mas ele está funcional. O que está faltando agora é só a gente formatar a máquina, instalar o sistema operacional. Ficou alguma fenda traseira aberta? Você pega a placa para fechamento dessas fendas. Fendas traseiras do gabinete devem ser tampadas. Podemos usar as tampas que normalmente acompanham os gabinetes para esse fim. Então, se um gabinete, você comprou um gabinete e ele veio com fechado ali, toda travada, 8 portas dessa, ele virá com 8 plaquinhas dessa para você fechar. Mesmo que você quebre as 8, ele vai ter ali o fechamento das 8. Mesmo que você não utilize aquelas portas, você pode fechá-las, pode deixar fechadas. Não pense que você deixar essas portinhas abertas, essas tampas traseiras abertas, vai melhorar o arrefecimento. Isso aí só vai ser uma entrada para possíveis insetos, invasores ali no seu gabinete, como aranha, barata, formigas. Eu já peguei gabinetes, já chegaram até mim gabinetes que estavam tinham sido atacados por formigas.
Internamente, as formigas tinham começado a comer a parte dos plásticos da placa-mãe. Então, o computador tinha sido atacado dessa forma. Por quê? Por falta de cuidado, falta deixando aberto desse modo. Então, a gente tem que tomar o máximo cuidado, porque tem certos componentes dentro do nosso computador que atraem insetos. Já peguei gabinete com aranha, aquelas aranhas caranguejeiras dentro. Já peguei com calango dentro também, gente. Então tome cuidado com isso, porque esses bichinhos gostam de se esconder dentro do gabinete. Os conectores traseiros. Finalmente, depois de instalar todas as placas e fechar as fendas traseiras, o computador estará com a parte traseira do gabinete como mostra a figura. Isso aqui, nesse caso, esse computador, a pessoa quis instalar uma placa de vídeo, ele quis instalar uma placa adicional aqui, a placa espelho de USB, ele quis instalar uma placa de rede, foi instalada uma placa modem também, da antiga internet de escada, foi instalada ali a questão sobre uma placa de som, e por fim, a gente instalou ali mais um espelho USB, aumentando as portas USB. Eu posso preencher todas as portas do meu computador, todas as PCIs do meu computador, posso colocar todas? Pode, você pode utilizar todas. Depende do que você quer fazer no seu computador. Tá? Próximas etapas. Depois dessa etapa mecânica de montagem, o computador está funcionando, gente. Está funcional o computador. Falta agora o quê? Fazer o CMOS do setup, a gente ver a BIOS, a gente entender como é que está funcionando, formatar o disco rígido, instalar o sistema operacional e configurar o sistema operacional. Essas partes, principalmente esses 3 últimos itens aqui, porque a nossa função aqui, arquitetura e montagem de computador, era montar o computador e ele está funcionando. Agora, a formatação, isso aqui vocês vão aprender principalmente lá na disciplina de sistemas operacionais. Lá vocês vão entrar a fundo mesmo e vão entender os diversos tipos de sistemas operacionais, e é bem provável que vai ter uma aula sobre a instalação, a formatação de um disco rígido e a instalação de um sistema operacional. Normalmente, fazemos isso com o Windows. Mas vamos ver como é que fica o tal do setup da nossa máquina. Os erros mais comuns em uma montagem são conexões erradas ou frouxas, peças defeituosas. Quanto às conexões erradas, é preciso conferir cada uma delas atentamente. Quanto às peças defeituosas, há pouco para o usuário fazer. A melhor coisa é comprar juntos na mesma loja, porque aí se você está comprando uma peça nova, comprei uma placa de vídeo, fui instalar e ela não funcionou. Você pode pedir a garantia. Comprei a placa-mãe, a placa-mãe não inicia. Você pode pedir a garantia. Então, tome cuidado quanto a isso. Tente comprar tudo do mesmo local, do mesmo espaço, para que assim, se caso tiver alguma falha, a gente pode pedir isso, pode pedir a mais. Pedir a garantia. No nosso roteiro de montagem, incluímos um teste ligando o computador logo depois que a placa da CPU está instalada no gabinete. Conectamos apenas o teclado e a placa de vídeo para ver se o computador liga, com a apresentação de imagens nessa tela. Se neste teste o computador não ligou, deve ser checada a seguinte. Então, só relembrando, o computador não ligou naquela primeira tela, o que eu faço? Primeiro, olha a energia. Aqui, cuidado com isso, a gente tem que ter muito cuidado quanto à energia. Se você passar energia demais para a sua placa, para a sua fonte, colocar algo errado, como passei 220, mas ela só era 110. Então, cuidado com isso. Veja se o conector, se ele está conectado, se a fonte de alimentação está conectada. E os 2 pontos que eu falei. Isso aqui é para vocês relembrarem, gente, vocês não esquecerem disso. A fonte de alimentação tem que estar ligada na CPU pelo conector ali de alimentação. E perceber também o conector de alimentação 12 volts. Esse daqui é um conector muito comum que a gente vê nas placas. É um auxiliar, ele adiciona ali energia para a placa funcionar aquele básico, a BIOS, pegar o básico dela. Então é necessário verificar esses 2 conectores.
Verificar se o power switch, o nosso conector power switch, aí do jeito que eu falei, ó, tu não sabe qual deles que conecta direito ali, pega o seu manual, dá uma olhada ali qual é o conector correto e pelo menos conecta o power switch. O power switch é o botão liga e desliga. Ah, professor, eu não sei qual seria a conexão, em qual ponto ali que seria a conexão. Você tem que verificar pelo manual da placa. Então, verifique a conexão power switch do seu painel frontal do gabinete para a placa CPU se ele está correto. Verifique também o cooler do processador, se ele está ligado dentro da CPU fan. O cooler do processador, esse daí, não é ligado direto na fonte. Este daí é conectado direto na placa, para que ele exista uma resposta mais rápida. Principalmente esses coolers mais novos de processadores, que ele tem até um regulador de velocidade. Se o processador estiver esquentando a mais, ele funciona de uma forma mais rápida. Existem alguns, até se o processador fica ocioso, ele fica praticamente parado o cooler, soltando a ventilação bem fraca. Por quê? Para economia de energia. Verificar a bateria também. A bateria que alimenta a CMOS pode estar desabilitada. Verifique no manual se sua placa existe um jumper, se ela tem ali um jumper, que é o jumper, o JB, que é o jumper que faz a conexão da bateria. Se ele está conectado ali, se ele está na posição correta, eu falei para vocês lá, conexão 2, 3, ele tem que estar no ponto 2, 3. Veja no manual se ele está correto. Normalmente ele já vem colocado da forma correta, da forma normal. Só esperando que você coloque a bateria na placa. Veja também a questão da memória RAM. Se o módulo de memória está mal encaixado, como nessa figura, vocês estão percebendo que não está encaixado, gente. Ele não está prendendo. Vocês estão vendo ali que precisa ter uma pressãozinha a mais. Lembre-se, quando você pressionar ele, ele vai fazer um clique. Quando ele fechar ali, ele faz um cliquezinho, faz um barulho, dizendo que ele está prendendo, está segurando, que ele mordeu ali a nossa memória. Dependendo da placa, é possível que o mesmo com a memória mal encaixada, o computador consiga ligar e emitir mensagem de erros. Pode acontecer isso também. Se ele tiver desse jeito, liga-se, mas aí fica dando uns bip errado. É aqueles bips. Lembra da aula que eu falei sobre os bips da memória RAM? Que existem diversos, 3 bips contínuos, 4 bips contínuos, cada um dizendo uma coisa, o que significa? Pois pode ser aí, justamente esses bips contínuos pode estar demonstrando essa pequena falha aí, que você não pressionou, que a memória não está encaixada corretamente. Montagem errada. Se todas as peças estão boas, então o computador deveria estar funcionando. Se o computador nem mesmo dá sinal de vida, então pode existir alguma peça defeituosa, mas também pode existir algum erro inesperado na montagem. Problemas raros como este podem acontecer quando o usuário inventa coisas erradas que não estão no roteiro do técnico de montagem. Por exemplo, tá lá, ó, você viu, parafuso, tá certinho, aí o cara vai inventar, não, tem que ter um parafuso aqui, aí fura, vai lá com a furadeira e fura a placa-mãe. Não, tem que encaixar, tem que ter um parafuso aqui. Não inventa, gente. Coloca só aqueles parafusos que a placa-mãe está pedindo, conectados em cima desses nossos parafusos ali, os parafusos de cobre. Pode existir uma peça defeituosa? Por isso, recomendo que a placa da CPU, o processador, o cooler e a memória sejam comprados na mesma loja, como eu já disse agora há pouco, para testar para a questão da garantia. Bips com tela preta. Se ao ligar o computador são emitidos bips pelo alto-falante, os bipzinhos iniciais, mas a tela está preta, é sinal de que é um problema menos grave, mas existe um problema ali. Pode ser a questão até da tua memória RAM que está mal encaixada. Os bips indicam que pelo menos o processador está funcionando, já que ele executa um programa indicador de erro. Bips são emitidos sempre que é encontrado um erro, mas por algum motivo não podem ser indicados na tela. Os problemas mais comuns que podem resultar nisso são bateria desativada, como já falei, olha, está na posição 2, 3, módulos de memória mal encaixado, você não encaixou a memória RAM da forma correta ou tem algum defeituoso. Recomendo, se está dando erro de memória RAM, retire toda a memória e escolha só uma plaquinha e coloca só uma. Porque pode ser uma das memórias que está defeituosa, que está
errada ali que está dando problema. Placa de vídeo mal encaixada ou defeituosa, do mesmo jeito que a memória RAM pode dar defeito, pode estar mal encaixada, placa de vídeo também. E por último, defeito na placa de CPU, defeito na nossa placa-mãe. É gravíssimo? É, mas pode ser isso, pode ser um problema da própria placa-mãe. Se a placa de CPU é nova, então a bateria tem carga suficiente para manter o CMOS funcionando bem. Pode, no máximo, estar desativada. Então, verificação do jumper. Gente, percebam que é o mesmo erro. Toda vez eu estou reprisando isso. É porque são o mesmo erro. Gente, eu já vi gente trazendo, eu já vi pessoas trazendo computadores para mim conserto, que eram besteirinhas como essa. Um simples retirar do modo normal, limpar a bateria, limpar o CMOS e voltar para o modo normal, limpou, ou seja, limpou a BIOS, o computador já estava funcional. Foi uma atualização que deu erro. Tipo, o computador estava atualizando ali a BIOS dele, e aí faltou energia na casa, alguma coisa desse tipo, o computador foi ligado de forma errada, e aí a atualização deu erro. Então, por esses motivos aí, uma atualização dá erro, algo desse tipo, é que acontece isso, acontece esse tipo de coisa, de você necessitar até fazer a limpeza. Então, lembre-se disso, fazer essa limpeza, um simples trocar ali de botão do JBET, ou seja, fazer essa limpeza, pode fazer sua placa voltar a funcionar. Não tem o jumper da bateria? Retira a bateria, deixa limpar e depois coloca ela de volta. O setup. Quando o micro é ligado, o primeiro software carregado é a BIOS. Falei isso na aula passada, gente, lembra? O primeiro passo é o PUST, contagem de RAM, ele vai olhar se existe memória RAM, se ela está funcionando. Detecção de dispositivos atribuídos ao IRQ, ou seja, ele sai olhando todos os periféricos que estão conectados a ele, se existe ali um teclado, se um mouse, se existe alguma placa, então ele sai procurando tudo isso. De I/O e outros recursos, ele sai procurando isso. Carga do sistema operacional, ou seja, ele tenta buscar dentro do HD, já que ele reconheceu um periférico, o disco rígido, é o momento dele carregar esse sistema operacional. Então, ele tenta fazer o carrego, a leitura do sistema operacional, através da leitura da MBR. Gente, MBR é o algoritmo inicial de um sistema operacional para ele funcionar. Isso aqui, mais uma vez, vocês vão ver lá na disciplina de sistemas operacionais. O MBR seria, dentro do sistema operacional, a porta de entrada, o inicial do sistema operacional. Seria o primeiro arquivo que vai ser lido no sistema operacional. É justamente o MBR. As configurações do setup variam muito de placa a placa. Acessível através da tecla. Muitas vezes eu falei isso na aula passada também, gente. Ó. Vocês podem acessar o setup, algumas placas, o DEL, apertando o botão DEL, outras F2, outras ESC, F1, F8, F10. Normalmente as que eu mais encontro são quando vai iniciando o seu computador, você apertar o F2, ele entra dentro do setup da sua máquina. Ele entra na configuração de setup da sua máquina ali e vai mostrar alguma coisa. Ao entrar nessa interface, encontrou um daqueles atalhos, entrou na interface, é mostrado isso. Isso aqui foi apresentado na nossa aula passada, essa parte aqui do setup, mas vamos adentrar e ver um pouquinho mais sobre isso. A interface abaixo é justamente de uma placa Fênix, é uma placa Fênix, a AMI Fênix. E aí essa tela é uma tela comum que aparece na grande maioria de todas as placas, é essa, apesar dessa daqui ser essa marca Fênix, mas todas elas seguem esse mesmo padrão. Nesse padrão aqui a gente encontra internamente aqui o standard CMOS, ou seja, as configurações iniciais do CMOS, onde mostra a hora, mostra a linguagem, você pode mudar a linguagem, entre várias outras. Configuração e manipulação. Próxima interface está disponível no menu navegação. Geralmente as teclas de navegação, o F10 e o ESC, permitem sair dessa interface e salvar as configurações. Ou sair da interface sem salvar as alterações. A gente decide se você quer. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que está. Está aqui F10, salvar e sair
do setup, ou só o ESC ali sair do setup. A gente pode fazer essas mudanças aí. Posso alterar várias coisas. Se eu perceber, não está certo não, olha, eu vou sair daqui. Então, eu aperto F10 ou escolho sair sem salvar. A decisão sua. Se você percebeu que mexeu demais, fez besteira, volta para as configurações iniciais. Fiz besteira e salvei, retira a bateria que ele volta ao inicial. Então, sempre tem volta, gente. Sempre tem volta. As configurações do setup são armazenadas em uma memória especial chamada CMOS, ou CMOS. A seção mais básica é a main ou standard CMOS setup, que permite ajustar o relógio e configurar a detecção de HD. Então, lá no main, no nosso inicial, é onde, como eu falei, é ali que você coloca a questão do relógio, mudar a hora, o formato de detecção de HDs. Ali, nesse inicial, é onde a gente pode até modificar o tipo de HD, se você é SATA, é SSD, para haver uma melhor configuração, uma leitura melhor. A gente pode mudar isso, dependendo, é claro, da placa. É ali também que a gente pode mudar a linguagem inicial da nossa placa e é ali que eu posso retirar o logo inicial. Quando inicia o nosso computador, por exemplo, computadores Lenovo, eles mostram o nome Lenovo no inicial. Os computadores Dell, eles mostram o nome Dell no inicial. Se você quiser retirar esse logo inicial para deixar, digamos, mais rápido o iniciar do seu computador, é ali dentro da placa mãe, dentro da BIOS, no setup, que você faz essa modificação. O boot, sem dúvida nenhuma, é a página mais importante dentro do nosso setup. Permite a alteração da sequência do boot para que seja efetuada a partir de um leitor óptico, pendrive, HD externo, entre outras unidades, até mesmo através da rede. Na maioria das placas está acessível através do menu Boot, mas também através das opções ST Boot Device, o Boot Ordem. Pessoal, isso aqui é importante, principalmente para quando vocês estiverem pensando em formatar uma máquina. Se vocês vão formatar uma máquina e vocês criarem um pendrive bootável, coloquei dentro do pendrive um Linux, coloquei um Windows e quero formatar minha máquina pelo pendrive. Quando eu encaixo na USB da minha máquina e inicio a minha máquina, ela vai iniciar o HD. Ela vai começar o disco, digamos que eu tenha nela o Windows 7, eu quero colocar o Windows 10. O Windows 10 eu coloquei dentro do meu pendrive, que é onde eu vou fazer a instalação. Mas toda vez que eu tento colocar para ela ler o meu pendrive, ela começa o Windows 7. O que eu tenho que fazer? Cara, você tem que entrar dentro da BIOS e mudar essa ordem. Tem ali, nessa ordem bem aí, onde o primeiro boot nesse computador está apontando para o HD. No HD vai ter o quê? Vai estar o Windows 7. O meu Windows 7 já vai estar ali como primeiro boot. E aí em outra versão, em outro boot, ali, o segundo boot, terceiro, que vai estar o meu USB, que vai estar a leitura do USB. Então o que acontece? Percebam nessa leitura bem aqui, nessa tela. Quando inicia o computador, primeiro passo, ele lê o flop drive, ou seja, ele vai ler o disquete. Depois, ele pula para o HD. Depois, CD-ROM. E por último ali, network, ou seja, vai pela rede. Então, se você está tentando instalar o Windows aí pelo CD-ROM, ele não vai entrar nunca. Porque o segundo lugar ali é o HD e já tem um disco, o sistema operacional dentro desse disco. Então você tem que mudar essa ordem, colocar em primeiro lugar a USB para que ele seja lido o teu pendrive. Aí sim, ele vai ler o seu pendrive, vai encontrar o MBR do seu pendrive lá com esse disco, nesse disco aí, o Windows 10 aí nesse meu exemplo, e aí sim ele vai perguntar se você quer fazer a instalação. Aí que você parte para a instalação. Lembrando que isso tudo vocês vão ver passo a passo lá nessa disciplina de sistemas operacionais, gente. Tá aí, ó. Telinha maior para vocês entenderem. Então, tem aí a ordem de boot, partindo do primeiro para o quarto, onde eu decido qual a regra de como eu vou fazer a leitura inicial do meu sistema. Boot, gente, boot é o sistema inicial, o nosso sistema, onde está o nosso sistema operacional.
E aí está dizendo aí nessa regra aí que ele vai procurar esse sistema operacional primeiro dentro do disquete, depois que ele vai para o HD. Então essa ordem é importante. Memória. Todas as memórias atuais possuem chip ESPD, que armazena configurações indicadas pelo fabricante, tais como frequência do módulo e os tempos de acesso. Alguns fabricantes oferecem várias opções relacionadas a memórias. Por padrão, as configurações são detectadas automaticamente, mas alterá-las manualmente poderá melhorar o desempenho. É a questão da leitura básica da memória dentro desse nosso computador inicial, a BIOS. O main test, vamos entender um pouquinho o que é o main test, gente, para uso nessas memórias. Após as alterações, é recomendável executar as verificações completas do main test para verificar a estabilidade do micro. Pode encontrar problemas que ocorrem em determinadas circunstâncias. Caso seja apontadas falhas pelo main test, deve-se apenas restaurar as configurações originais do setup. Gente, o main test ele é um programa que ele pode dizer que ele é um próprio sistema operacional. É sempre interessante vocês, na sua oficina, vocês terem um pendrive com o main test instalado. Por quê? Porque é um teste para você verificar se as memórias do seu computador, se elas estão saudáveis, se elas não já estão, estão morrendo, digamos assim, partes delas já estão quebradas. Então, a verificação, o main test, ele é um programa que ele testa a memória testa a memória ali, no caso do teu computador, e nesse teste de memória aí, é que ele verifica se está tudo funcional. O main test aumenta o desempenho e a estabilidade do seu sistema operacional através de teste de confiabilidade da memória RAM ao manter uma contagem de erros ocorridos durante as operações da memória. O programa é gratuito e não exige instalação. O main test pode ser baixado, está aqui o endereço dele, main test 86. É interessante você mantê-lo dentro de um pendrive para esses possíveis testes de memória no seu computador. O main test foi projetado para testar a confiabilidade da memória RAM de qualquer computador com Windows. Ele pode detectar erros na RAM ao calcular a capacidade de memória de realizar procedimentos de armazenamento e recuperação de dados. O main test também pode ser usado para elevar o desempenho e estabilidade do computador, ou seja, se ele encontra algumas falhas de leitura da memória RAM na BIOS, através da BIOS, ele ainda ajuda a melhorar isso. Então, via de prática, você ter isso, testar seu computador, ele vai no mínimo, ele vai verificar e se encontrar alguma falha, ele vai corrigir isso. Instalação do main test. Em primeiro lugar, saiba que o main test 86 é um software que não exige instalação e pode ser inicializado através de um CD ou um pendrive, por isso que eu recomendei o pendrive. Após o download do arquivo, faça a descompactação dos dados utilizando um programa de descompactar, o WinZip, o WinRAR. Abra a pasta do main test e execute o arquivo imagem USB. Insira o pendrive e aí ele vai instalar uma imagem do main test nesse pendrive. E pronto, o seu pendrive vai estar prontinho para ser utilizado para verificar a memória de diversos computadores. Então, fazer a instalação de um pendrive do main test é simples. E como é que eu faço a utilização do main test no computador? Coloca na USB e manda iniciar, clica para iniciar o seu computador e o primeiro boot pela USB. E assim ele vai executar o main test. Os resultados do main test são fáceis de analisar. Se a tela começar a exibir uma série de linhas, isso indica que estão sendo encontrados erros operacionais da memória RAM. Se a tela permanecer inalterada durante o processo, é sinal de que está tudo funcionando. Então ele sai verificando, encontrando falhas e ele tenta corrigir essas falhas ali dentro da BIOS. Ele tenta isolar até mesmo setores dessa memória, ou ele pode simplesmente dizer e invalidar aquele núcleo, aquele bloco de memórias. E ao fazer isso, ele poderá estar dizendo que, olha, a memória sua, a memória RAM, DDR, instalada no slot 2, está com tais defeitos que são irreparáveis. Recomenda-se retirar essa tua memória daquele slot. Então, mal algum você vai ter com o uso do main test. O main test ele é justamente para verificar a tua memória. Se ele conseguir consertar, maravilha. Se ele não conseguir consertar,
ele vai lhe dizer isso, vai lhe mostrar o erro, e aí você dá tchauzinho para essa sua memória adicional, essa memória RAM. Observação. O main test atua de modo independente do sistema operacional e, portanto, consegue testar sua memória RAM em qualquer um dos sistemas operacionais. Independente do sistema operacional, ele vai conseguir fazer essa leitura. Nesse nosso computador, a gente não instalou em momento algum nenhum sistema operacional. Ele foi montado desde o seu início até o findar, sem o sistema operacional. Colocamos um HD sem sistema operacional. Eu posso utilizar o main test para verificar se a memória RAM dele está funcionando, se as memórias deles estão ok? Pode. Não tem sistema operacional nenhum nele, porque o main test ele já funciona, ele já é algo como um sistema operacional próprio, somente feito para verificar a memória do seu computador e corrigir possíveis erros. Não apareceu nada vermelhinho, nada, nenhum erro? Perfeito, continuou assim, inalterada? Perfeito, funcional. Apareceu algum erro? Se ele conseguir corrigir, de vermelhinho vai virar azul e aí ele corrigiu tal erro. Mas se persistir o erro vermelhinho do jeito que está aí a coisa é ruim, a coisa não é boa e aí você tem que olhar qual a memória RAM que ele está dizendo, qual a memória, o slot que ele está dizendo. Ó, ele está dizendo aqui, ó, DDR3, memória RAM, Dual Channel. Ele está dizendo aqui que a memória que está sendo comparada aí desse computador deu falha e ela não está sendo corrigida. Então, o ideal seria retirar essa memória aí e utilizar alguma nova. Pessoal, as referências eu tirei desses vários sites aqui, inclusive de trabalho lá do IFP. Esse material original e a apostila que eu retirei aqui desse nosso site do professor Guilherme, eu vou colocar para vocês lá no grupo para vocês terem a apostila por inteira. Mas esse material de hoje é importantíssimo, importantíssimo mesmo para vocês no uso, no dia a dia aí de vocês junto ao trabalho de conserto, correção de computadores. Lembrando vocês que consertar computador é algo extremamente sério e perigoso, hein? Cuidado! É energia elétrica. Retire toda a energia, faça a correção e depois façam os testes. Lembre-se disso. Deixando aqui uma dica final aqui para vocês. Quem gostou da parte de arquitetura, quem se deu bem aí com isso, procurem esse curso aqui, o curso de hardware do professor Guanabara. O professor Guanabara, eu sempre admiro muito o trabalho dele. Gratuito, tem lá no YouTube para vocês um curso completo de hardware para vocês entenderem muito mais aqui sobre o hardware, entender muito mais sobre a questão da arquitetura. Turminha, terminando por aqui, encerrando aqui a nossa disciplina e aí agradecendo vocês terem me acompanhado todo esse tempo e tomara, realmente eu desejo que vocês tenham tirado proveito e aprendido alguma coisa boa aqui com a gente. E a gente se encontra em uma próxima disciplina. Então, até mais!